Saúde mental. Talvez um dos temas mais importantes hoje, no dia a dia, exatamente pela dificuldade que se tem em se adaptar a todos os contextos diários e muitas vezes a gente confunde doenças mentais com outras circunstâncias que não tem nada a ver com isso. É importante a gente entender o contexto da nossa saúde mental. Para falar sobre isso hoje de uma forma muito tranquila, de uma forma em que a gente possa entender com muito mais naturalidade os problemas ligados à saúde mental, a gente tem a honra de receber a doutora Daniele Oliveira, psiquiatra, minha colega de universidade, professora da Universidade Católica. Dani, obrigado por você estar aqui, obrigado pelo carinho. A gente fica muito feliz, eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito interessante e a gente vai poder esclarecer algumas dúvidas importantes na prática do dia a dia. Existem alguns preconceitos em relação a isso, né? A própria questão da especialidade da psiquiatria se liga muito isso, quem procura um psiquiatra é porque é maluco, porque é louco. Eu acho que a gente tem tanta coisa para falar sobre isso. Eu e Fernando, vamos entrar nesse contexto aí, né, meu amigo? Dani, seja muito bem-vinda. Nunca foi tão necessário discutir saúde mental. A primeira pergunta, tá todo mundo louco mesmo? Com diferentes doenças mentais? Ou será que a gente está diagnosticando o que a gente não diagnosticava no passado? Será que a nossa geração está diferente? Como é que você vê isso de uma maneira geral, mais ampla, sem entrar em doenças específicas? Ok, já começa com uma pergunta capciosa, assim, né? Mas eu quero agradecer vocês pelo convite. Acho muito legal. Adoro falar, assim, informalmente sobre esses temas. Falar sobre saúde mental já é um desafio. É tipo como perguntar, assim, para um astrônomo: vamos conversar sobre o universo, sabe? Assim, sobre o universo? Ok, vamos conversar sobre o universo. Então, vamos falar sobre saúde mental? Vamos. Eu acho que tem muita gente maluca. Não sei se é porque já são 25 anos de psiquiatria, então a gente vê assim, todo mundo. Às vezes eu tô no corredor, no elevador, e não é por ser um centro clínico como aqui, sei lá, tô num corredor ou num elevador de qualquer prédio, ouço falar a palavra psiquiatra, e já ficou, meu Deus, de novo, não serve nada comigo. E todo mundo falando em psiquiatra, então assim, acho que tem uma coisa mais... Uma prevalência maior, uma frequência maior, pelo menos, de visitação aos psiquiatras, etc. Mas também tem uma coisa de a gente ter mais acesso, diagnóstico e informação sobre os temas ligados ao adoecimento mental. Mas tem um fenômeno aí de uma aceleração geral, assim, a galera toda se sentindo meio sacudida, que, acredito eu, até pode ser um resquício da história toda da pandemia, mas a gente já via isso antes, né? Eu custava acreditar que a pandemia ia dar esse boom que podia dar em doença mental, mas acabou acontecendo mesmo isso. Assim, acho que deu uma pirada geral no pessoal. Você acha que existe um outro contexto de saúde mental depois da pandemia? Acho, sem dúvida nenhuma. O impacto foi em todas as pessoas. Não teve quem não foi impactado de uma forma ou de outra. Até que positivamente alguns, embora... Eu já tive esses relatos, assim, de pessoas que me disseram, assim, eu tive a felicidade de não ser impactado negativamente, diretamente, porque tive o privilégio de trabalhar em casa, porque tive o privilégio de ficar protegido, porque não perdi ninguém próximo, mas só assistir o que eu assisti, e as mortes no Brasil, no mundo, já me deixou muito incomodado. Até esse relato de a minha vida melhorou porque eu fiquei em casa trabalhando, mas por outro lado assistir as mortes em massa, como eu estava vendo, me impactou. Ainda assim é um impacto também, né, para aquela pessoa. Agora, não tem dúvida de que isso transformou. O que eu desejaria e que eu esperava e que eu acompanhava ao longo da pandemia, que a gente fez inúmeras lives, falava, fazia acontecer para tentar manter ali o pessoal ainda confiante com tudo que estava acontecendo. Eu esperava que as pessoas fossem aprender alguma coisa através da pandemia, através dessa experiência, porque foram 2, 3 anos ali de total incerteza sobre a vida, sobre tudo, onde todo mundo deve ter refletido um bocado. E cadê o resultado dessa reflexão? Leve, né? Cadê? Isso eu gostaria de ter visto assim alguma transformação para o melhor. Afinal de contas, aquela pausa, tipo... A sensação que me deu com a pandemia, a propósito disso agora, assim, me interrompam quando vocês quiserem. Não. Senão eu fico falando, mas assim, a impressão que eu fiquei com a pausa da pandemia que era uma coisa do tipo,
Ok, para o mundo agora para pensar um pouquinho, todo mundo vai dar uma respirada e vai pensar. Eu sei que tem gente morrendo, eu sei que é uma doença, eu sei que tem coisas a fazer, mas quem estiver podendo se preservar vai pensar um pouco, vai refletir, vai reposicionar as peças no tabuleiro e repensar a vida. Eu repensei a minha vida, fiz um monte de mudanças de lá para cá. Você acha então que do ponto de vista mental, em relação à qualidade da saúde mental, poderia se esperar uma perspectiva de melhora depois da pandemia, partindo do princípio de possíveis reflexões e do aprendizado que se teve? Eu acho que o meu otimismo me faz acreditar que isso seria possível, desde que tivesse havido um trabalho adequado durante esse período, que não houve. As pessoas estavam ali preocupadas entre a vida e a morte, muitas vezes, lidando com situações extremas. Mas também, por outro lado, havia um grupo privilegiado de pessoas que estavam podendo pensar, que estavam podendo elaborar um monte de coisas, que podiam assistir lives todas as semanas, onde diversos assuntos foram debatidos. Essas pessoas tiveram a oportunidade de pensar sobre as suas vidas. Nem que seja o pensar, cara, eu sobrevivi. Entendi. Se eu sobrevivi a uma epidemia como essa, uma pandemia como essa, alguma lição eu tenho que tirar disso. Ô Dani, o legal é que a gente cria um roteiro, a gente tenta direcionar um pouquinho, né, Fernando? E aí acaba caindo nesse contexto da pandemia, que a gente não tinha nem pensado nessa forma, mas é interessante falar sobre isso, porque a realidade existe pós-pandemia, né? E aí eu queria emendar uma outra pergunta. Você acha que teria sido importante, claro que isso agora fica até mais fácil de te perguntar, mas você acha que teria sido importante se durante a pandemia fosse possível trabalhar melhor a saúde mental por causa da pandemia? Hoje talvez a gente teria pessoas com menos doença mental? Sem dúvida, só que esse trabalho de certa forma foi feito. O que não faltavam eram momentos disponíveis para as pessoas poderem debater o que estavam sentindo, grupos de apoio, espaços nas redes sociais para as pessoas se disponibilizando, profissionais de saúde se disponibilizando para atender pessoas em situação de sofrimento psíquico durante a pandemia gratuitamente. Então, houve toda uma mobilização da comunidade médica, dos psicólogos, vários profissionais de saúde para dar suporte emocional para a população em geral. E isso, sem contar o trabalho do CVV, sem contar as orientações da OMS, diversas coisas. Acontece que, assim, você sabe que esse processo de ensino e aprendizagem é um processo árduo, porque você pode estar disposto a ensinar, mas se o outro não estiver disposto a aprender, não adianta nada. Então, havia muita disponibilidade naquele momento, muita oferta para quem quisesse trabalhar alguma coisa na sua vida. Mas tem que haver também uma disponibilidade interna naquele momento. E ali as pessoas estavam mais numa onda de eu quero mais é sofrer, eu quero mais é sofrer do que aprender alguma coisa através desse sofrimento. Mas no pós-pandemia, já deveria ter sido aberto um espaço interno nessas pessoas, digamos assim, de pensar, bom, agora que acabou o barulho todo, vamos ver o que eu posso tirar de lição disso tudo. Sabe, a vida é tão... Dani, partindo agora para o pós-pandemia, falando um pouquinho partindo para 2025, como é que está o ranking de doenças psiquiátricas? Cara, eu ia fazer uma pesquisa para trazer, depois eu pensei, eu nem sei se eu quero ver, mas assim, a última vez que eu olhei para esses negócios, eu vi que o Brasil era o segundo em ansiedade. Ansiedade? Ansiedade, segundo no mundo. Depressão e ansiedade está lá em cima? Lá em cima, o Brasil está no topo do ranking vergonhosamente. Em transtorno de ansiedade. O número geraria... Ansiedade de modo geral. A gente, né? de modo geral, que número mais ou menos que parte da população, 1/3, 20% menos, que se classificaria ali assim, como transtorno de ansiedade? Eu não tenho exatidão, não tenho isso exatamente de cor na cabeça, não. Assim, eu sei que os números são avassaladores, não são poucos, não. E isso vem aumentando em todos os estratos. Se a gente pensar população infantil, adultos, idosos. Todos os estratos. Depressão e ansiedade são as doenças da vez. Agora, isso era a crônica de uma morte anunciada. Há 20 anos eu vejo a OMS alertar, não só para o Brasil, para o mundo.
Eu me lembro de há 20 anos ler relatos da OMS, os relatórios periódicos, dizendo se nada for feito em 20 anos, a depressão será a doença que trará maior morbidade para o mundo moderno. Difícil falar morbidade para o mundo moderno. E todos os anos eles repetiam a mesma frase, tanto é que eu decorei. Em 20 anos, se tornou a maior doença, a doença que causa mais morbidade no mundo moderno. Ou seja, nada foi feito? Não, foram tentadas algumas coisas, mas nada surtiu efeito. E aí, talvez esse seja o maior desafio, é entender por que as campanhas que se faz preventivas, a OMS ou a outras instituições voltadas para isso, fazem campanhas de prevenção e isso não tem um resultado propriamente dito bom. E a abordagem especificamente desse grande contingente, eu acho que a gente não vai ter psiquiatra para todo mundo, isso é fato. Não tem nem psiquiatra nem psicoterapeuta, já fizemos essa conta. Não há. Eu e Léo Giuliani, uma vez fizemos a conta que era assim, todo mundo tem que fazer terapia, aí a gente parou, foi o Léo até que fez a conta e falou, não existe terapeuta no mundo para atender todo mundo. Então não existe isso, isso é utópico. Ainda que todo mundo pudesse pagar, não existe. Ainda que o SUS ou os serviços públicos oferecessem, não há profissionais disponíveis. Então, essa história de que todo mundo tem que fazer terapia, não só não é verdade, como é impossível, inviável, abraçar todo ufanista. Mundo. Então, a gente vai ter que, medidas de saúde pública, publicidade em relação a hábitos de vida, comportamento. Como é que a gente vai conseguir, de alguma maneira, impactar esse grande contingente de pessoas de forma a tentar reduzir ou amenizar essas duas doenças que trazem um sofrimento psíquico absurdo, né? Não só para o paciente, mas para a família também. Sem dúvida. Tem muitas abordagens possíveis. Você está fazendo essa pergunta e eu estou aqui pensando assim, caramba, como é que eu respondo isso sem parecer arrogante? Porque eu não tenho resposta pronta para uma solução para um problema tão grave, uma solução tão fácil. Mas assim, eu aposto muito nas estratégias de psicoeducação. Coletiva ou individual? Coletiva. Eu acho que a formação em habilidades socioemocionais, eu falo sempre sobre isso, quem acompanha sabe, a formação em habilidades socioemocionais é disciplina escolar. Devia isso ser assim falado desde os primeiros anos de vida. Por quê? Assim como a educação financeira poderia ser uma disciplina escolar e não é. E a gente vê tantas pessoas aí que não sabem gerir as suas finanças porque não foram ensinadas. E aprenderam outras coisas que não são relevantes e não aprenderam isso. Então, habilidades socioemocionais são coisas que na escola deveriam estar sendo ensinadas. A escola é um ambiente... É um laboratório vivo para o treinamento dessas habilidades em crianças e adolescentes, porque lá é onde as coisas estão acontecendo, na hora, no aqui e agora, e tem que haver um treinamento para o desenvolvimento dessas habilidades nesses jovens. Só que quem treina? Os professores. Quem treina os professores? Aí é que tá. É uma cadeia de eventos. Então, não há formação adequada, capacitação adequada para os professores desenvolverem essas disciplinas na maioria das escolas, eu posso dizer, porque eu acompanho isso através dos meus filhos. Quando isso é tentado ser implementado nas escolas, é feito de um jeito assim, tipo aquela disciplina antiga, moral e cívica, um negócio que a gente não sabia muito bem o que era. Educação moral e cívica. Um bagulho ali meio doido que ninguém sabia. Ninguém levava a sério também, né? Então, ninguém leva a sério. E aí, assim, as cartilhas são lindas, os manuais são fantásticos de formação, mas os professores não sabem aplicar aquilo direito, os alunos não entendem por que estão fazendo aquilo e fica o dito pelo não dito. Mas eu aposto muito nessas estratégias assim, de prevenção coletiva, num primeiro momento. Chama-se isso prevenção universal, né? Tá. Uhum. Às vezes seletiva quando é em escolas. E depois um trabalho que é de ir desenvolvendo essas habilidades em casa, ensinando em casa. Mas assim, eu sou mãe, eu tenho que ensinar meus filhos, mas eu não fui ensinada. Eu fui, por acaso, ensinada e treinada, então eu tenho essa facilidade. Mas os pais que não têm contato com essa área não sabem, muitas vezes, nem nomear suas próprias emoções. Uhum. Então, eles mesmos não sabem como lidar com as suas próprias questões e como é que vão ensinar os filhos, educar os filhos. Então, é mais fácil ficar dizendo, vai escovar os dentes do que
Vem cá, você está com raiva agora? Vamos manejar essa raiva. Como é que você vai lidar com a tua raiva agora? Respira, espera passar um pouquinho, depois você pensa o que você vai fazer. Não existe isso, porque os pais não sabem fazer isso. Eles não fazem pelo exemplo. Dani, puxando um gancho aí, e essa lei agora, né, do presidencial, que está proibindo o uso de celulares na escola, é isso mesmo, esse é o caminho, pensando numa saúde mental a médio e longo prazo, que começa, como você bem disse, lá na escola. O que você achou disso? E abrindo um pouquinho mais também para os adultos também, o quanto que as telas, seja computador, seja celular, redes sociais, isso tem influenciado na saúde mental das pessoas. Eu acredito que muito, mas você que está aí na prática, no dia a dia, você pode falar melhor para a gente e ao mesmo tempo como a gente pode dar dicas para as pessoas que estão vendo, acompanhando a gente, para poder gerir melhor o seu tempo, seja o tempo de contato com tela, rede social. Vocês hoje só estão me colocando aqui em saia justa, não tem uma pergunta fácil. Bate-papo. Caramba, olha só. Primeiro a lei, vamos falar da lei. A lei. Eu acho uma coisa, tudo que é posto de cima para baixo, imposto assim, sem um trabalho prévio, tende a dar errado. Claro que não pode ter celular na sala, mas isso é tão óbvio que não precisava ter uma lei para isso. Assim, né? Agora, os professores perderam a autoridade, isso é um outro fenômeno pós-pandemia, já era anterior, mas só piorou. Os professores perderam a autoridade de sala de aula, os telefones estão ali o tempo todo, eles não conseguem não fazer os alunos manterem-se sem o uso. Aí tem que ter uma lei. O Brasil é ótimo em leis, péssimo na execução das leis. Então, assim, uma coisa de cima para baixo dá errado. Eu não confio muito que isso dê certo. Ainda hoje começaram as aulas do meu filho, ele falou, eu vou levar. Eu não vou usar, mas vou levar. Por quê? Porque eu preciso pagar o meu almoço e é ali através do contato do cartão com o celular que eu pago o almoço. Eu posso precisar falar com você, eu tenho que ter essa condição. Então, a gente tem que entender que a gente vive num mundo moderno onde isso tá, assim, faz parte da nossa vida. Você está com um relógio digital que está apitando aí o que está acontecendo, eu estou com o meu, não dá para negar. Eu sempre fui muito apologista das novas tecnologias, fui a última, eu acho, a dizer que as redes sociais faziam mal às crianças e adolescentes, porque eu sempre achei que a gente precisa se adaptar às novas tecnologias em vez de ficar dizendo que meu Deus, socorro, isso faz mal, porque eu sou do tempo que a televisão deixava as pessoas vesgas. Lembra da história? Sim. Você ia ficar vesgo vendo televisão? Você é vesgo? Eu não sou. Eu sou um pouquinho estrábica, mas não é por causa da televisão. Mas você não é vesgo, não, Fernanda, né? Então, ninguém ficou vesgo assistindo televisão. Eu via os Trapalhões e via toda a Então, caramba, vamos mais com calma com essa história. Faz mal o excesso, é meio que programado o negócio do número de segundos de vídeo ali do TikTok para dar aquela coisa de dopamina que a gente sabe. Beleza, estamos sabendo disso, estamos sabendo que faz mal. Mas é uma nova tecnologia, todo mundo precisa aprender a lidar com o novo e para saber usar de uma forma que seja construtiva. Que no micro-ondas era a mesma coisa. Micro-ondas, não fica olhando para o micro-ondas enquanto ele está ali, vai explodir, ou você vai pegar ondas, não sei o quê. Gente, sabe, é uma coisa um pouco assim, eu acho um pouco atrasado, mas assim, eu tenho que reconhecer que tem feito mal sim, e eu lembro de uma cena, eu gosto de dar exemplos porque são mais ilustrativos, e às vezes exemplos até da minha própria vida, porque é para mostrar que assim, ninguém está longe de viver as coisas como todo mundo. Eu lembro de uma vez o meu filho estava muito inquieto, muito acelerado e tal, e no colégio o pessoal reclamando, aquela coisa toda. Eu falei, você vai ficar uma semana sem celular porque esse TikTok, esse Instagram, não sei o que, tô te fazendo mal, e pará. Beleza. Ficou sem, tiramos. Aí passou uma semana, ele ficou calmo, desenhava, pintava, fazia um monte de outras coisas. Quantos anos, Dani? Na época ele devia ter uns 11, 10, 11. Aí ele ficou bem calmo, zen, na boa. Aí eu falei, bom, agora que melhorou, né? Toma aqui o telefone. Aí ele olhou pra mim e falou assim, eu não entendo vocês. Olha a maturidade dele, olha a maturidade. Vocês decidem me tirar o telefone porque acham que eu tô muito agitado. Eu fico sem telefone, eu fico calma. Aí quando eu fico calma, vocês me devolvem o telefone. O que me agitava. Eu parei pra pensar e falei, rapaz, que estupidez. Ele tem toda a razão. Mas como fazer
como educar e fomentar ali a vida de um adolescente, um pré-adolescente, quando todos estão usando, você proíbe alguém de usar e diz, você não pode. Aí ele passa a ser aquele que é o que não tem, o único que não tem. Também é delicado isso. Então, assim, essa história da lei, não sei, as escolas vão ver os próximos dias aí. Mas eu acho que é preciso haver um respeito e uma ideia de, assim, quando a gente está com paciente, nós aqui, a gente não fica no telefone respondendo mensagem. Não. Não pode, né? Se for usar, a gente vai pedir licença, por favor, é uma urgência, às vezes tem uma situação. Se não, acabou. Então, assim, regras de etiqueta, eu chamo de regras de etiqueta, para o uso de telefone, redes sociais, é fundamental. Só que as tecnologias, elas costumam aparecer antes da regulamentação, dos manuais de etiqueta e etc e tal. O WhatsApp não tem etiqueta no WhatsApp, as pessoas mandam mensagem a hora que elas querem, do jeito como querem, elas falam assim, manda isso para mim. Ninguém fala assim com uma outra pessoa. Mas no WhatsApp parece que pode tudo. Então, assim, a gente tem que se adaptar. E tá tudo muito rápido, aí tá difícil da gente acompanhar o fluxo das novas tecnologias, todo mundo sabe disso, e é isso que acelera, né, a gente pra caramba. Deixa eu aproveitar que a gente tá tocando no ponto de educação, e você é professora de universidade, você trabalha com estudante de medicina, então pensando um pouco mais além, você acha que dentro do conteúdo programático hoje de uma disciplina chamada psiquiatria, você acha que hoje caberia algum tipo de modificação para que reduzisse a chance desses alunos, na realidade, dos alunos terem algum tipo de doença? O professor Antônio Carlos esteve aqui antes de você, ele fez um comentário interessante, né, falando de burnout. 45% dos alunos americanos hoje têm burnout, né, dos estudantes de medicina têm burnout. Você acha que caberia especificamente a psiquiatria? Eu acho que caberia a todo o curso. Mas pensando pontualmente em relação à psiquiatria, você acha que caberia alguma modificação nesse conteúdo de aprendizado dentro do curso de medicina para melhorar a qualidade da saúde mental do aluno? Eu acho que na psiquiatria não, sinceramente. Sabe por quê? Porque a psiquiatria é dada no 7º semestre. Como você falou, eu concordo plenamente. Isso tem que ser abordado em todos os semestres o tempo todo. A formação médica implica em habilitar, capacitar esse aluno, que vai ser futuramente um profissional, a lidar com o sofrimento intrínseco da profissão. E isso tem que ser feito ao longo de 6 anos. Não se constrói um médico em termos de preparação psicológica, cognitivamente falando, numa disciplina. E justamente na disciplina de psiquiatria, quando tem tanto conteúdo para passar. Eu lembro que eu estudei na PUC do Rio Grande do Sul, eu tive 4 semestres de psiquiatria em vez de 1. 4 semestres? 4 semestres na graduação, naquela época, em vez de 1, que é o que há hoje na grade curricular. Eu lembro da disciplina de semiologia, as entrevistas médicas, a gente aprendia a fazer entrevistas e examinar os pacientes com um clínico e com um psiquiatra do lado, que avaliava a nossa habilidade de fazer perguntas para os pacientes na anamnese. E isso já era formação médica. Ali a gente já era treinado a como se portar, a como se posicionar, como fazer as perguntas adequadas, como lidar com um paciente que se emociona, que chora, ou com um paciente que traz algum conteúdo de cunho emocional, como que a gente lida com isso e devolve para o paciente as perguntas e tenta trabalhar esse rapport que eles falam, essa transferência e contra-transferência. Então, tudo isso era ensinado ao longo do curso todo, e assim deve ser. Não pode ser uma coisa assim, agora vamos falar sobre saúde mental, porque, de novo, é aquela velha história, assim, aí você dá uma aula... É como se fosse estático, né? Você dá uma aula para dizer, olha... Pronto, acabou, tá resolvido. O que eu posso falar em uma aula? Você tem que fazer esporte, você tem que se alimentar bem, e você tem que dormir. Eu lembro de uma vez uma aluna da faculdade falou assim, eu estava conversando com um professor, um neurocirurgião, era outra universidade, um neurocirurgião que me falou que dorme só 4 horas por noite, porque ele estuda muito, e porque ele, com 4 horas, ele está perfeito, porque ele passa o resto do tempo estudando e tal, e eu fico me perguntando, será que eu vou precisar dormir 4 horas só por noite para poder ser uma boa médica? Aí eu falei, olha, se você tivesse um meningioma e tivesse que operar, que é um tumor de meninge, né?
Você gostaria de ser operada numa manhã de sexta-feira por um médico que tivesse dormido 4 horas na noite anterior ou por um médico que tivesse dormido 8 horas na noite anterior? Ela falou, eu preferia um médico que tivesse dormido 8 horas. Eu falei, pronto. Então está respondida a sua pergunta. É isso. Mas na faculdade, eu acho que a questão é assim, a formação, o nome é formação, a gente está formando um médico. E para formar um médico, tem que formar ele integralmente. Não adianta ele aprender as coisas em unidades separadas e ele não ser formado para se tornar um profissional habilitado para lidar com todos os aspectos da vida humana, que incluem os aspectos emocionais. Só para comentar, né, a gente sabe que acaba se criando uma pressão, a gente convive isso na prática do dia a dia. Eu não acho que seja diferente em outras universidades, mas existe uma pressão muito grande em cima do aluno, o contexto do aprendizado hoje, a forma com que ele é colocada, a necessidade, às vezes eu fico vendo alguns alunos assim, já aconteceram situações que chegam a preocupar significativamente, né, porque o próprio comportamento emocional do aluno, né, eu não estou falando de aprendizado a como lidar com o paciente do ponto de vista mental, eu estou falando da saúde mental do aluno, né, a gente observa o quanto, Fernando, às vezes existe assim uma cobrança absurdamente efetiva que muda até a forma de que o aluno vai aprender, o estresse do aluno. Você deve viver isso muito mais que eu lá na universidade. A gente observa muito isso, uma preocupação. A cobrança do aluno de medicina, ela é entre aspas, exagerada. Culturalmente, a gente tem isso, né? Que é o aluno que tem que dormir pouco, tem que estudar muito, tem que ter notas boas. É um estereótipo que foi criado, né? E hoje com características ainda piores pela pressão de mercado, né? Quando ele sai da faculdade. Agora, tem um aspecto que, assim, tem um pouco de perversão aí, desculpa a expressão, mas, assim, tem a história do ciclo dos maus tratos, do ciclo da agressão, que é, você é um médico experiente, mas foi maltratado ao longo da sua formação, então você acaba maltratando o R4, que por sua vez maltrata o R3, que por sua vez maltrata o R2, que maltrata o R1, que maltrata o interno. Vicioso, né? O ciclo da como se isso fosse ajudar na formação positivamente. Né? Assim como um pedágio a ser pago. Né, o homem bate na esposa, que bate no filho, que bate no cachorro. Esse mesmo ciclo da violência. E isso é assim, é constrangedor quando eu vivencio essas situações de pressão exagerada para cima dos alunos, porque eles já se cobram de uma forma exagerada. Gigantesca. Eles já se Existe cobram uma expectativa maior desse aluno, né? E assim, é pesado, porque a gente sabe que só 30% vão entrar na residência, vai ter muita gente que não vai conseguir passar na especialidade que quer, e etc e tal. Então, assim, é um processo muito árduo. Então, já é um processo difícil e de muita cobrança. Se houver professores que ainda cobram de forma, assim, quase que eu diria perversa, quase que de forma, assim... tem uma outra expressão para falar sobre isso, mas assim... Eu passei por isso, você vai ter que passar. Faz parte do processo. É uma como coisa... se isso fosse... a cultura de que é assim que tem que ser, e assim a pessoa vai ficar forte. Vai ficar melhor. O que acontece é que as pessoas endurecem. Os médicos endurecem muitas vezes, até para se protegerem nesses aspectos emocionais. Então, depois você enxerga médicos que você vê que estão absolutamente ali entrincheirados. Aí eles são insensíveis às questões humanas. E depois os pacientes reclamam que aquele médico não olha para a cara do paciente, não conversa, ele está na defensiva para não sofrer, porque a profissão é sofrimento. Ser médico é ter que lidar com o sofrimento do paciente e o seu próprio. Se você não for treinado e habilitado para isso, ou você endurece, ou você entra em burnout. Não tem alternativa, né? E ainda nesse tópico de saúde do médico, o médico ele é mais vulnerável por todo esse histórico de formação dele, que vocês bem descreveram aqui. As cobranças econômicas, a questão de status e tudo mais. E a gente tem visto um número crescente de colegas médicos com transtornos depressivos, ansiosos e burnout. A minha impressão é que esse número é muito maior. 45% de alunos deve chegar aí a 70%, 80% se a gente for olhar os critérios diagnósticos para burnout. E é uma população que tem altas taxas de automutilação e problemas outros envolvendo saúde
mental, né? A gente estava até discutindo drogas. Isso, o uso de drogas, abuso, e isso traz um agravante que é um impacto direto no cuidado da saúde das pessoas, né? Se você não está bem emocionalmente, como você vai cuidar da dor e do sofrimento? Então, acho que traz nuances ainda mais críticos, sim. E a gente não vê a curto prazo uma solução, esses profissionais recebendo ajuda das suas instituições ou eles mesmos procurando ajuda de outros profissionais. Você tem essa impressão também, Dani? Você acha que é por aí? Eu tenho pessoas que me procuram e me pedem ajuda, mas eu acho que, é claro, a gente tem que ter um olhar mais cuidadoso para o médico, principalmente porque ele vai depois lidar com outras vidas humanas. Mas eu acho que o médico ele está ali como um reflexo de toda uma população em sofrimento. Ele também é parte desse mesmo grupo populacional. Não é pelo fato de ele ser médico que ele está imune ao sofrimento, sim. como outras pessoas também não estão imunes. Então, a gente adoece, qualquer um de nós pode adoecer. Tem que acabar com o estigma também, a gente pode adoecer e infelizmente isso acontece, mas as estratégias de prevenção na formação e tal podem ser muito importantes para dar mais resiliência a esses médicos. Muitas pessoas me perguntam assim, eu até brinco, porque perguntou assim, como é que você aguenta, você faz psiquiatria há 25 anos, você não ficou maluca ainda não? Você não é maluca? Eles falam assim para mim, bom, primeiro que alguém tem que atestar que eu não sou maluca, porque eu não posso atestar por mim mesma, assim, porque nem eu acredito propriamente que eu não seja maluca. Mas, por outro lado, eu me sinto confortável em exercer a psiquiatria, mesmo após 25 anos, porque eu fui muito treinada, mas muito treinada. Há pouco tempo ainda encontrei o meu psicanalista, eu fiz psicanálise há anos, me submeti, né, a tratamento psicanalítico durante o curso, porque era obrigatório praticamente na minha faculdade, para ser psiquiatra, eu ter formação em psicoterapia. Então, eu tinha que ter a minha psicoterapia em dia, eu tinha que estar com o meu dever de casa em dia. Então, eu passei 10 anos em análise. Encontrei com ele no congresso agora há pouco tempo. Foi muito bom vê-lo, assim, 20 anos depois, né? E esse sujeito, por exemplo, que foi meu terapeuta por 10 anos, ele foi uma pessoa que me construiu, ele me ajudou a me construir como profissional, como pessoa, e me preparar para ter resiliência e capacidade de suportar o sofrimento do outro sem adoecer. Ele é um dos responsáveis, agradeço, Sérgio Coutinho, grande psiquiatra. Então, isso é o que eu falo, assim, é preciso haver um treinamento, um trabalho, mas falar é fácil aqui para a gente, num grupo. O difícil é pôr isso em prática, em execução. Esse treinamento, que não é brincadeira, quando ninguém foi treinado. Né? Ô Dani, eu acho que tem um tópico que, quando a gente lembra de tratamento psiquiátrico, a gente lembra de medicamento. Psicotrópico, enfim, existe todo um estigma em relação ao uso de psicotrópico e talvez um excesso e a falta de encarar talvez uma mudança de hábitos e assim por diante. Como é que você trabalha isso? A questão de atividade física, a espiritualidade, a questão de alimentação, porque tudo isso impacta, né? Quem não está dormindo bem, quem não está comendo bem, não faz atividade física, tem uma maior propensão a ter doenças psiquiátricas. Você fala agregar, né? Todo esse contexto com a parte medicamentosa. Você aborda isso de uma maneira ampla? Como tem é que abordar, porque principalmente falar de ansiedade e depressão. Eu falo, porra, me ajuda a te ajudar. Faz a sua parte, entendeu? Porque assim, eu posso te medicar, mas o remédio não vai resolver os teus problemas no teu casamento, por exemplo. Não vai resolver. Ou você vai ter que parar para pensar sobre mudança de hábitos de vida. Você não faz atividade física nenhuma, pô, dá uma caminhadinha aí 3 vezes por semana, meia hora, pomba. Encara isso como um tratamento, como se fosse um remédio, só que é de graça, você põe um tênis e vai. Enquanto que o remédio você vai na farmácia é caro, você paga caro pelo remédio. Então eu tento abordar dessa forma e mostrando assim, olha, a gente sabe pelos estudos que a atividade física tem um impacto tão importante na regulação emocional como os próprios medicamentos, numa depressão, por exemplo. E tem todo um construto já para isso, porque tem o tal do BNDF, o fator neurotrófico cerebral, que cai na depressão absurdamente, aí quando você faz atividade física ele sobe, então ajuda a promover maior formação de substrato para sinapses, etc. Então, pô, é meio que óbvio, mas aí eu entro naquela onda do Drauzio Varela, que é assim, todo mundo sabe, as pessoas também sabem,
que elas têm que fazer atividade física, se alimentar melhor, que elas têm que diminuir o tempo de tela. Todo mundo sabe. Tomar um remédio é mais fácil do que comer bem, né? Só que ainda ficam reclamando depois pra mim do remédio. Pô, eu tenho que ficar tomando remédio por quanto tempo? Não, o mínimo possível desde que você arrume a sua vida. Só que eu já tô meio cansada, tipo Drauzio Varela. Eu não vou ficar falando toda hora pra pessoa que ela tem que fazer, porque ela já sabe que ela tem que fazer e não faz. Eu faço. Se a pessoa não quiser fazer, não faz. Fazendo uma analogia, lembrando aqui do Mineirinho, do Fernando aqui, né? É a famosa música do Beto Guedes, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender. Eu acho que é por aí. Posso tirar de conclusão desse teu comentário que o tratamento medicamentoso ele é necessário sim, temporariamente, partindo do princípio que as mudanças do dia a dia é que vão ser o grande diferencial para não criar uma dependência medicamentosa tanto na ansiedade quanto na depressão? Sem dúvida. Eu costumo dizer assim, eu gosto de pensar dessa forma, que os medicamentos, para a grande maioria dos casos de depressão e ansiedade, eles servem como catalisadores, como catapultas mesmo, para ajudar o paciente a exatamente criar a coragem de ir mudando os hábitos de vida, e não só de ir arrumando as coisas que podem ter servido como fatores de risco para o adoecimento dele. Então, se for o trabalho, vamos repensar o trabalho. Se for uma vida matrimonial, vamos repensar isso. Se for as mudanças de hábito de vida, vamos pensar isso. Se for uma outra questão mais profunda, que precisa ser trabalhada em terapia, isso precisa ser visto em terapia, mudar. Não sei dizer não, aquelas coisas assim. Eu não sei dizer não, eu digo sim para todo mundo. Acabo me ferrando sempre. Vamos aprender a dizer não, porque senão você vai se estoporar. Ou então, situações de dependência emocional, enfim, tem N contextos ali em volta. Eu sempre fico procurando, junto com o paciente, encontrar o que possa estar colaborando para que aquele estado tenha acontecido. Porque a gente sabe que não é uma coisa neuroquímica exclusivamente. São doenças multifatoriais, então tem um componente ambiental também, a variável genética é uma variável que a gente pouco pode intervir. Então, a gente tem que intervir no componente ambiental e no componente neuroquímico. Arrumar o circuito neural que está desajustado não é a parte mais difícil. O remédio vai lá, o medicamento vai lá e faz isso. Agora, é importante preparar aquele indivíduo para ele fazer as mudanças que ele precisa fazer, e aí cada indivíduo vai identificando as suas mudanças, para que na hora depois de tirar a medicação, a vida esteja arrumada e o cara possa tirar o remédio e fique bem e vida que segue. Costuma dar certo quando o trabalho for bem feito, o dever de casa for bem feito, mas é desafiador ao extremo. E eu tenho que tentar motivar, a minha tarefa é tentar motivar. Dani, como é que está o uso abusivo? Algumas semanas atrás tive uma paciente que toma benzodiazepínico para dormir e vem Vance de manhã para acordar e ficar concentrada. Tá uma loucura isso, né? Mas vez ela outra não tem diagnóstico? Não tem diagnóstico. Não, às tem vezes insônia, são mais até. entre aspas, insônia, e toma benzodiazepínico à noite e de manhã para dormir. Esses atalhos, isso também configura como uma doença mental. Você está dependente químico de medicamentos para você dormir, ficar acordado. Como se isso fosse o fator essencial para conseguir. E eu vou ampliar um pouquinho o que o Fernando colocou. Às vezes não são 2 medicamentos. Não às vezes são 10. A gente acaba vendo 4, 5, 6. Será que não existe, então, assim, do ponto de vista psiquiátrico, uma dependência medicamentosa? Será que o paciente não passa a achar a seguinte situação? Eu preciso tomar porque senão eu não vou dormir. Eu preciso tomar de manhã porque senão eu não vou ter uma qualidade de vida boa. Isso acontece? Quer dizer, não é o problema do paciente, é o medicamento que passa a ser necessário, porque senão ele acha que vai ter um problema. Isso acontece, infelizmente. E aí, de novo, aqui a professora vai falar. Por quê? Porque eu acho que isso tem muito a ver com a formação dos psiquiatras. A grande maioria dos psiquiatras não tem formação em psicoterapia, não entende dos mecanismos emocionais, seja por formação psicanalítica ou outro tipo de formação psicoterapêutica, para entender desenvolvimento humano. E aí o que acontece? Fica uma ênfase muito grande na medicação. A gente sofreu o boom dos psicofármacos na década de... Sofreu não. Eu vivi ali a era do cérebro, que foi a década de 90, eu acho. Saiu na Time.
que era assim, o boom da psicofarmacologia e a gente ia resolver todos os problemas da humanidade. Aquilo era muito tentador, porque nós não tínhamos muitas estratégias terapêuticas. Eram coisas muito bizarras que eram feitas até então. Então, o advento da psicofarmacologia foi revolucionário, trouxe qualidade de vida e bem-estar para pessoas que não tinham isso anteriormente. Por outro lado, como sempre, é fenômeno mola encolhida, né? Você tira a mola da caixa, ela faz assim até ela acomodar. Agora a gente tem essa ênfase exagerada nos psicofármacos, porque os médicos sem formação em psicoterapia não vão buscar o tal furo da bala que eu falo, que é quais são os fatores que existem aqui nesse indivíduo que estão incomodando a vida dele, que possam ter trazido ele até mim, e ele está buscando remédio, mas na verdade ele tem outra coisa que ele quer resolver. Ainda umas 2 semanas com uma paciente foi assim, eu estava olhando, ela até casada com o médico, eu estava olhando para ela, e o marido era que estava insistindo, que não é nada habitual, o marido insistindo para ela, e eu, psiquiatra, falei, vou examinar isso, porque não está fora do vulgar. E eu, vamos lá, vamos entender, papo vai, papo vem, papo vai, papo vem. Chegou uma hora que ela fez um clique e falou, eu entendi já o que é isso, eu preciso repensar meu trabalho. Eu não estou feliz no meu trabalho, eu não estou fazendo o que eu quero, eu estou só no piloto automático, eu gosto de outra coisa, meu olho brilha com outra atividade, eu vou ter que repensar minha vida. Mas até chegar nisso foi mais de 1 hora de conversa. E aí você tem que ter tempo, disponibilidade, escuta. E para isso você tem que gostar de conversar com a pessoa, entendê-la. E se você não tem formação nisso, você vai pensar em sinais, sintomas, diagnóstico e tratamento. E aí é meia hora, é mais remédio, fácil, né? E 2 minutos, remédio. E aí a ideia do remédio como a salvação da lavoura, assim. Acho que nenhum médico deve fomentar isso. Porque acho que nem você, como oncologista, trabalha a quimioterapia dessa forma. De maneira alguma. Então, a gente não deve colocar mais poder nos medicamentos do que eles têm, e a gente tem que colocar o poder na mão da pessoa, de poder se ajudar a se curar através dela mesma e daquilo que ela pode modificar nela mesma. E é engraçado que, vou emendar aqui já. Não, claro. Você é oncologista, tem uma pergunta para você. Porque eu uso muito uma analogia, às vezes, para os pacientes, quando eu estou lidando com depressão e preciso que eles se motivem para colaborar com o tratamento e não esperar só a resposta do medicamento e achar que só o remédio vai fazer tudo o que precisa, eu digo, você precisa fazer a sua parte, me ajuda a te ajudar. E eu uso essa analogia, eu digo, se você tivesse um câncer e um diagnóstico agora e alguém falasse, você tem um câncer, você ia lutar com todas as suas forças contra esse câncer, porque você sabe que se você lutasse, você poderia ter maior chance de vencê-lo. E isso, na maioria dos casos, costuma ser assim, se eu não estiver enganada. Existe uma cultura que foi gerada, que foi passando para a comunidade, que se a pessoa colocar a intenção de ficar boa e se comprometer com o tratamento, aderir, cumprir bonitinho os protocolos, ela tem uma chance aumentada de ficar curada, ou de ficar boa, ou de ter uma vida boa, uma sobrevida boa. E isso parece estar tão incutido na sociedade que as pessoas lutam contra um câncer, eu vejo, quando tem um câncer. E muitas vezes eu acho que essa luta faz uma bela diferença. Quando não lutam, me parece que o resultado não é tão bom. Pergunta número 1. E a segunda é correto eu fazer essa analogia, por exemplo, e dizer, lute contra a sua depressão como se você estivesse lutando contra um câncer, porque a chance de aumentar a sua possibilidade de ficar curada é maior? Pergunta número 2. E como é que vocês construíram essa cultura na população de acreditar que tem um câncer, eu preciso lutar, lutando eu conseguirei? Como é que isso foi incorporado na sociedade ao ponto disso já estar tão institucionalizado, assim, digamos? Faz parte do tratamento. E que já é assistido, porque eu também quero fazer isso na psiquiatria. E eu quero saber qual foi a malandragem aí que vocês usaram. Excelente pergunta. Porque está incutido já na sociedade. Excelente. Essa pergunta, ela é boa. São 3, atenção. E bastante capciosa, né? Eu acho que o estigma da palavra câncer, a palavra câncer choca. Eu costumo dizer que quando alguém tem um diagnóstico de câncer, ele pensa, posso morrer. Acho que esse é um primeiro aspecto.
E isso, se trabalhado da maneira correta, ou seja, se você motivar o paciente em relação a fazer o melhor tratamento possível, sabendo que a gente não tem uma certeza de cura de 100% em nenhum tratamento, né? A gente lida com uma variável biológica. Mas quando o paciente se motiva e ele se entende como parte ativa, falando um pouquinho da questão de hábitos, seja em relação à alimentação, a manter um hábito de sono adequado, fazer uma atividade física, busca de espiritualidade, tantos aspectos, ambiente social, que envolvem o tratamento e não é só remédio, né, que fazem a diferença, a gente vê que o paciente que tem esse comprometimento, ele vai melhor. Ele tem menos efeitos colaterais, ele aceita melhor os efeitos colaterais, consequentemente, ele vai ter lá na frente um resultado melhor. Eu tenho dúvida, sendo bem direto e sincero, se esse raciocínio serve para depressão, por exemplo. Né? Eu acho que vamos falar especificamente de depressão, porque muitas vezes o que eu ouço de pacientes, e você tem uma experiência clínica muito maior, obviamente, como psiquiatra, é que o paciente fala, eu quero morrer, quando alguém chega para mim falando assim, vai, levanta, sai dessa cama, faz alguma coisa, porque eu quero fazer isso, só que eu não tenho energia. Então, eu não sei se dá para transpor esse mesmo raciocínio, considerando os aspectos físicos de duas doenças, os aspectos emocionais, né, tocando aí nesses dois diagnósticos, e na prática tratamentos muito diferentes. Né? Você fazer um tratamento contra o câncer é completamente diferente de um tratamento que envolve a depressão. Então, eu não sei se é tão transponível. Agora, o denominador comum dessas duas doenças é o paciente, ele é parte ativa nesse processo. Eu acho que isso a gente tem consenso. Né? Na medida em que você motiva um paciente que tem um quadro de depressão, você fala para ele, olha, eu não consigo te tratar se você não fizer atividade física. Mexer nos seus neurotransmissores aí não é só com remédio. A gente sabe que a atividade física vai impactar nisso, se você tiver um hábito alimentar e assim por diante. Então, eu acho que a palavra paciente é uma palavra ruim, eu não gosto. Eu acho que o paciente é parte ativa. Ele não é paciente, ele é uma parte ativa. Exatamente. Isso é um pouco da visão antiga dessa medicina, onde o médico tem um poder, uma visão paternalista, e o paciente ele fica lá, sim senhor, faça-se da sua maneira, e a gente não tem essa visão. Então eu acho que essa visão, essa analogia em parte é verdade, mas eu acho que é muito mais no sentido de que o paciente é a parte ativa, uma visão bem prática. Eu concordo, acho que você tem toda a razão em relação a essa história do timing, e eu fazer uma ressalva aqui, que quando eu faço essa analogia, é no timing em que o paciente já está com os sintomas parcialmente tratados, mas que para ele evoluir para a remissão, que a gente fala que são 90% de melhora dos sintomas, ele precisa ser mais ativo no tratamento. E aí já dá para conversar com ele, pedir para ele promover mudanças, porque ele não está mais naquela fase tão deprimido quanto estava no início, que também a gente não fica insistindo com coisas que a gente sabe que a pessoa ainda não está habilitada a fazer. Então é no timing certo, como eu imagino que no timing certo vocês também vão tendo as conversas que precisam ter com o paciente na medida em que o tratamento evolui, né? Mas de fato criou-se essa cultura dentro da oncologia de que o paciente é parte ativa do tratamento. Eu gostaria muito que na psiquiatria isso também ficasse mais claro, para que os pacientes entendessem que não dependem só do remédio. Mais cultural, né? Isso pode ser para todo mundo, né, gente? Se a gente parar para pensar assim, vem cá, a nossa máquina é o nosso veículo, o nosso instrumento, a gente tem que saber operá-lo. Se a gente não sabe operar o nosso instrumento e o nosso veículo, a gente mexe em tantos equipamentos, ele vai dar problema. Mas a gente não sabe operar a nossa própria máquina. Eu digo muito isso, eu acho que esse contexto de você colocar a necessidade de você valorizar você, do ponto de vista físico e emocional, faz muita diferença. Eu acredito muito nisso. O Dani, eu preciso abrir um asterisco aqui. A gente está falando muito de ansiedade, de depressão, né? A questão da necessidade de mudança de hábito, do envolvimento do uso medicamentoso de forma mais temporária, né? Agora, e o doente mental? O doente que tem, o paciente que tem uma doença, uma patologia mental. Esse é aquele doente que provavelmente vai precisar de terapêutica medicamentosa ad infinito. Dá para diferenciar isso bem?
Dá para você olhar para um paciente e falar, olha, esse paciente vai precisar usar medicamento o resto da vida? E não achar que tem tanto o contexto do dia a dia envolvido no comportamento desse paciente? Bom, vou tentar clarificar isso, assim. Primeiro vamos definir resto da vida, porque quando me perguntam, eu vou ter que tomar o remédio para o resto da vida, eu digo, não tem bola de cristal. Não sei nem quanto tempo você vai viver, e nem sei o que vão surgir de novas terapêuticas que podem substituir os medicamentos e serem muito melhores no futuro, caso você necessite. Ótimo. Então, eu não gosto de dizer para ninguém que vai ter que tomar o remédio para a vida toda. Isso é um ponto importante. Porque eu também não sei que novas abordagens terapêuticas surgirão. E rezo todas as noites para que surjam novas abordagens terapêuticas para tirar as pessoas desse lugar de tomar remédio a vida toda. Por outro lado, hoje, olhando para o que nós temos hoje, tem grupos de pacientes, como, por exemplo, esquizofrênicos ou bipolares mais graves, que nós sabemos que vão precisar tomar medicação a longo prazo, no que seria dito como a vida toda, até que surjam novas possibilidades, porque sem isso eles não ficam estáveis. Sem a medicação, eles voltam a ter crises periódicas, e essas crises trazem muitos danos ao próprio paciente, muito sofrimento, muito dano em todos os aspectos, e dano neuronal, inclusive cerebral. Então, a medicação, a relação custo-benefício é muito favorável para o uso continuado da medicação. Mas o toda a vida é tanto tempo, muitas vezes, que nem eu tenho coragem de falar. Como é que eu vou saber o que está por vir, né? E que provavelmente vai ter mudança. A gente sabe que a medicina... Por outro ela agrega lado, sempre, exatamente. Eu acho que o paciente precisa ter essa noção, porque tem muitos médicos que preconizam essa ideia. Atenção que você vai ter que tomar o remédio a vida toda. Pô, mas desculpa, gente, tá? Vou falar um negócio aqui super politicamente incorreto. Mas que arrogância é essa? De você dizer assim, você vai ter que tomar o remédio a vida inteira. Quem é você para dizer isso? Quem é você para ver a vida inteira? Você tem um espectro que te permite enxergar as coisas daqui a 30 anos? Em 30 anos, se a gente olhar para trás, olha tudo que já aconteceu. Então, não dá. Isso é extremamente ruim para o paciente. Só que tem um outro grupo, que não são esses mais graves, que considerados assim, esquizofrênicos e bipolares mais graves, que não são pacientes candidatos para terapêutica a vida toda, que podem ter um episódio depressivo único e que aumenta a chance para ter um segundo, sim, mas não necessariamente obriga o paciente a ter que tomar remédio a vida toda. Mas há uma cultura de que se tomar o remédio vai ficar bem, e às vezes eu pego pacientes que já estão há anos tomando um medicamento, 10 anos tomando um antidepressivo, porque tiveram um episódio depressivo há 10 anos atrás. Mas alguém em algum momento falou que essa pessoa deveria tomar o remédio a vida toda. Aí eu fico um pouco bolada, não gosto muito desse negócio. O contexto, a pergunta foi exatamente para ouvir esse tipo de resposta que você me deu. Primeiro, que eu não acho que você está politicamente incorreta, não. Eu acho que você foi extremamente coerente, na minha opinião. Eu penso exatamente como você. Mas é incômodo falar sobre isso. Mas eu acho que é importante. Eu acho que carrega o estigma. Até para a gente tirar essa coisa. Porque senão você vai criar uma patologia que pode ser transitória, né? Ela pode ser facilmente resolvida sem depois ter necessidade de uma terapêutica medicamentosa, mas você cria o hábito de colocar para o paciente que não, agora que você está bem, você tem que manter, porque você está bem. E na realidade não é isso que vai fazer ele ficar bem. O doente mental, aquele, como você bem colocou, o esquizofrênico, aquele que tem uma doença mental, esse sim vai precisar passar sempre por avaliação, e a mudança medicamentosa e todo o contexto de tratamento é porque ele tem uma patologia. Ele tem uma necessidade, como tem o hipertenso, como tem o diabético. Exatamente, esse é um ponto. Uma doença crônica. Isso. O ponto de você colocar, como você bem colocou, um paciente há 10 anos usando medicamentos, porque teve uma crise de ansiedade. Então, tirar um pouquinho esse estigma. Eu fiz esse comentário para te ouvir, porque, assim, uma das coisas que a gente precisa começar a entender, isso é uma opinião pessoal, depois se o Fernando concorda, queria te ouvir, é em relação de estigmatizar. Não, psiquiatra trata de doido. Não, mas eu sou a própria doida já. Eu sou a primeira estigmatizada já. Mas, então, você entendeu? Porque existe aquela preocupação se a gente falar, não, você tá mandando eu para um psiquiatra, psiquiatra, né? É coisa porque de maluco. Eu sou doido, eu sou maluco. E aí eu queria aproveitar essa deixa para que você fizesse um comentário em relação a essa questão do psiquiatra com o psicólogo. Tentar entender um pouquinho melhor essa ligação,
Porque, assim, ainda existe muito, de vez em quando eu escuto pacientes mais antigas, né, Fernando? Fala assim, não adianta você me mandar para psiquiatra quando eu tô doido. Daí você vai ver que não tem nada a ver com isso, né? E aí que eu acho que entra clássica isso. Em psiquiatria, clássica, que é o sujeito que foi visitar um amigo que estava internado no hospício. É clássica porque era um hospício antigo. Ele foi no hospício, foi lá conversar com o amigo e falou, e aí, amigo, tá tudo bem aí? Tem muito maluco aqui dentro? E o amigo respondeu, olha, aqui dentro é o quartel-general, porque o grosso da tropa tá lá fora. Eu nunca tinha ouvido essa não, sério. Ou seja, essa história de não vou no psiquiatra porque assim. Eu não sou maluco, você pode ser o grosso da tropa. Que bom, muito bom. Mas assim, duas coisas, não me deixe esquecer dessa relação do psicólogo com o psiquiatra, que ela é fundamental para ser conversada, é muito interessante essa abordagem. Mas antes eu quero ser, então, politicamente incorreta, porque se você disse que eu não fui, eu quero ser agora. Então vamos lá. Nesse grupo de pacientes que eu digo que talvez não sejam candidatos para terapêutica de vida toda, para uma terapêutica assim, continuada, profilática, existe uma coisa aqui muito delicada que eu às vezes percebo, que é um abuso do exercício do poder do médico. Por quê? Agora é a hora do politicamente incorreto. Se você puder botar assim uma musiquinha de fundo, assim, bem suspense. Tubarão. Eu vou falar. Ótimo, eu adoraria. Por quê? Porque o médico é o detentor da receita controlada e do carimbo. Sem essa receita controlada e o carimbo, muitas vezes o paciente não consegue comprar o remédio. Existe o câmbio negro, a gente sabe das gambiarras, mas, na maioria das situações, o paciente depende da ida ao médico e da consulta médica para ter a receita do medicamento. Percebem o que pode acontecer? Sim. Com o abuso do exercício do poder do médico, ele detém aquela capacidade de oferecer uma receita que outros não detêm, e ele, nesse exercício de poder, ele pode exagerar na dose e oferecer a ideia de tratamentos prolongados, porque isso é mais benéfico propriamente para ele do que propriamente para o paciente? Sim, nitidamente. Isso não fica preso só à psiquiatria. Trago verdades. Não, mas isso não fica preso só à psiquiatria. Eu e Fernando, nós trabalhamos com muitos pacientes em comum e a gente observa determinadas condutas e posturas que acabam envolvendo, na realidade, mais o poder do médico de decisão do que a real necessidade daquele tratamento. Né, Fernando? Quantas vezes o Fernando não comenta assim, Evandrinho, cara, não acho que tenha uma necessidade tão efetiva de tantos ciclos de quimioterapia. Né? Quantas vezes eu não recebo paciente que o colega vai fazer uma cirurgia que você olha e fala assim, opa, aonde que realmente está a real necessidade dessa cirurgia? Então, eu acho que isso que você comentou é importante e é um assunto muito mais amplo, que caberia uma discussão muito mais ampla do poderio da caneta e do carimbo. Você foi extremamente coerente com isso, porque realmente, infelizmente, acontece. A gente sabe que isso é uma realidade. Mas isso é Franklin, né? Quer conhecer uma pessoa, dê um pouco de poder a ela. Isso. Até na formação médica a gente precisa entender isso, que o médico tem poder sim, e esse poder deve ser valorizado, mas eu, detentora de um poder que me foi concedido por força do meu estudo, do meu esforço, eu vou zelar por ele da forma mais adequada possível para não atestar contra toda a minha comunidade, os meus pares, os meus colegas, porque o meu mau exercício profissional vai repercutir na classe. Depois, quando os médicos são mal falados, psiquiatra, eu fico chateadíssima com esse negócio de que os psiquiatras são malucos, porque, pomba, é porque alguns fazem umas coisas assim meio malucas, que não sou eu, aí todo psiquiatra é maluco. Pô, não é assim, gente, entendeu? Então, porque alguns extrapolam nos erros, os santos acabam pagando pelos pecadores. Ok, beleza, mas estamos juntos, faz 25 anos já e... Dani, não esquece do psicólogo. Não vou esquecer. Eu já ia perguntar aqui Vou também. falar. É muito importante, são duas profissões complementares. Eu acho, até me arrisco a dizer, com muito orgulho, que uma não vive sem a outra, assim como um médico não vive sem enfermeiro. E eu acho muito importante outro estigma: médico não deve achar que sobrevive sem enfermeiro, porque não sobrevive. Quem faz o trabalho sujo é o enfermeiro, não é o médico. E
E dentro da psiquiatria, o psiquiatra e o psicólogo também são profissões complementares exatamente da mesma forma, onde cada um tem as suas atribuições, e todas essas atribuições são muito dignas e devem ser respeitadas. Há limites de atuação entre um e outro profissional, sem dúvida, mas um se beneficia do trabalho do outro e vice-versa. E essa conjunção, quando bem feita, só traz benefícios a todos os envolvidos. Psiquiatra, psicólogo e principalmente o paciente. Mas muitas vezes, pela falta da cultura, da ideia da importância da psicoterapia como estratégia terapêutica e também de autoconhecimento, os psiquiatras tendem a negligenciar o papel do psicoterapeuta, do psicólogo no tratamento. E aí querem dar muita ênfase ao tratamento psiquiátrico e desvalorizar um pouco o papel do psicólogo, que eu acho também extremamente iatrogênico para o paciente que precisa de psicoterapia. Nem todos precisam, mas para os que precisam, é muito importante que o próprio psiquiatra recomende, porque aí ele está exercendo o poder dele da forma mais digna possível. Eu não tenho psiquiatra na clínica, a gente tem psicólogo na clínica e eu vejo isso. Muitas vezes o paciente oncológico, passa com um psicólogo e o psicólogo me procura. Doutor, eu acho que aqui mereceria um psiquiatra. Uma avaliação psiquiátrica. Eu acho que isso é muito importante, essa sinergia, né? Essa complementaridade de duas profissões que no fim das contas vai ajudar o paciente. Isso existe, poderia haver mais. Eu vejo mais abertura por parte dos psicólogos de sugerirem avaliação psiquiátrica do que dos psiquiatras de indicarem psicoterapia. Tá. Dani, uma pergunta aqui capciosa, polêmica. Mais uma? E as doenças mentais socialmente aceitas? Vamos falar de dependência de álcool. Quando você pergunta para o paciente, você bebe? Eu bebo socialmente. E quando a gente vai um pouquinho a fundo... Eu sou super sociável. A gente vê que esse socialmente começa na quarta e vai até domingo. E a gente tem na oncologia... Veio agora um comunicado do órgão regulatório americano alertando em relação ao risco de câncer relacionado a álcool. Né? Nos Estados Unidos é a terceira causa de câncer, perdendo só para obesidade e perdendo para o cigarro. Não existe quantidade segura. E na prática, quando a gente fala isso, gera até piadinhas. Todo mundo fala, porque você não bebe. E isso é quase uma ofensa para as pessoas. Eu acho que é uma questão cultural tão arraigada, né, essa questão do álcool. E na prática, o que a gente vê não é só câncer, mas é acidente automobilístico, atropelamentos. Toda semana a gente vê aí ciclistas morrendo, tipo de coisa abusos, violência doméstica, uso de outras drogas, enfim. Você acha que a gente não vai, em algum momento, bater de frente com essa questão e ser um pouco mais enérgico? No seu consultório é assim também? Enfim, vamos fazer um overview aqui. Álcool especificamente, porque é uma droga, entre aspas, liberada. Então, e a gente tem que acabar com a hipocrisia. Exato, para começar. Por aí. Acabar com a hipocrisia. E outra, eu ando meio zangada com os americanos. Por quê? Porque eles criam um problema para criar a solução depois, né? Foi assim com o tabaco. Hollywood inteira, na década de 50, 60, era lindo fumar. Depois, quando eles descobriram, eu acho que a primeira vez que conseguiram estabelecer uma relação de causalidade de fumar e câncer de pulmão. É um estudo emblemático. Aí eles, fumar causa câncer de pulmão. E caraca, agora temos que voltar. Aí eles conseguem fazer um trabalho de educação e as pessoas pararam de fumar e a gente viu um declínio bastante bom do tabagismo na população. Lá e depois, consequentemente, por cópia, nós aqui. Aí, beleza, álcool. Aí vendem para o mundo inteiro, aquela história toda, produzem não sei o quê, não só, diversos países cultuam isso na indústria cinematográfica, em qualquer tipo de veículo, assim, onde se pode trabalhar esses aspectos, e depois depois do problema criado, do alcoolismo, cria-se a solução. Como é que vamos agora resolver? Precisamos de uma solução, aí tem que haver todo um trabalho, né? E a gente acaba sendo vítima um pouco dessa cópia, né? De absorver muitos hábitos
copiar muitos hábitos americanos e depois ter que lidar com os problemas oriundos disso. Mas eu ando zangada com eles por diversos motivos, vocês devem saber. Mas a gente tem que abordar isso sim, porque eu desconfio que não é... eu já estou naquela fase da vida, Fernando, que quando eu leio os artigos científicos que estão batendo muito numa tecla só, eu penso, tem gato nessa tuba. Tem algum interesse aí. Exatamente. Então, o que eu acho? Acho que cada vez mais os limites para o uso de álcool vão sendo reduzidos, a gente vai estudando e vai vendo o potencial letal e de morbidade para todo tipo de doença possível. Na psiquiatria nem se fala. Embora eu goste muito de beber, eu mesma tenho me disciplinado para usar o mínimo possível de álcool no meu dia a dia e tenho ficado absurdamente feliz de ver os resultados positivos disso, assim, em mim mesma. Então, eu posso, assim, ser testemunha daquela pessoa que já foi uma vítima dessa cultura do tem que beber para se divertir e tal, sem se divertir, sem beber não se diverte, e agora não, agora eu me divirto sem beber e acho lindíssimo poder fazer isso e me sentir plena sem estar usando nada de álcool. O que eu acho libertador, porque essa ideia de você precisar ter uma coisa para te levar para um outro estado de espírito é sinal de que você não está conseguindo levar o teu cérebro para onde você quer, né? Enfim, esse é o meu trabalho pessoal. Agora, eu acho que não é à toa que esse assunto está tão falado em todas as áreas. Então, me preocupa um pouco que interesses subjacentes podem estar envolvidos. Claro que a gente tem uma coisa superior, que sabemos que o álcool é inócuo em todos os aspectos do corpo humano e fator de risco para doenças de toda a natureza. Mas por que de uma hora para outra esse assunto é falado todos os dias? Isso é que me intriga. Você acha que pode ter algum vínculo com alguma suposta terapia medicamentosa? Não faço ideia. A gente porque vai a gente tem que pensar muito no contexto financeiro, né? Claro, business, né? Pensando no que nós vamos criar, mas o que vai render para a gente poder destruir a criatura que nós criamos, né? Ou então talvez o custo pensando social nisso, também, né? Eu acho que assim, quando você vai na ponta do lápis lá para fazer a conta de violência doméstica, acidente automobilístico, isso talvez começa a pesar no Medicare americano, que sustenta tudo isso. Sim. E eles começam a ver, olha, a conta tá ficando cara. Eu acredito porque eles costumam ser sérios de forma para até indireta, pensar. então, vamos não começar... necessariamente a toxicidade do corpo. Só que aí a gente tem que ver o lobby. Isso. Mas aí a gente tem que pensar no lobby da indústria. Como é que eles venceram, por exemplo, o lobby da indústria da produção de cigarros? Como é que eles vão vencer o lobby das indústrias produtoras de bebidas? Porque tem a contrapartida, né? Então, pode haver esse cálculo, sim, sem dúvida, tomara que seja isso, tomara que seja por seriedade mesmo e não por um outro interesse qualquer. Não que não nos beneficie como médicos esse tipo de incentivo nos estudos para as pessoas entenderem que o álcool não é tão leve quanto parece por ser liberado, assim como o tabaco. Mas eu não deixo de ficar com uma pulga atrás da orelha para tentar entender assim, por que de tanta ênfase nisso, quando a gente também tem outras preocupações. Né? Se a gente fizer uma analogia direta com cigarro, a gente vê que é uma batalha que tem horas que você ganha, tem horas que você perde. Fora essa questão americana, né, de criação de problema, todo esse cenário aí hollywoodiano, quando a gente vê a indústria do cigarro, assim, não foi fácil vencer, né? Todo mundo lembra da Fórmula 1 da Marlboro. Todo mundo cresceu vendo marketing. E aí a gente tem algumas entrevistas antigas de políticos que começaram a defender e eles foram bombardeados. Isso. Então, tem algumas entrevistas bem hilárias em relação a isso. Mas aí o que aconteceu? Tá bom, aí reduziu o consumo, mais ou menos reduziu, para a mulher até manteve. E aí o que a gente vê agora? A gente vê o vape. Agora mudou. Aí vem ali uma coisa
meio gourmetizada, tipo, não faz mal, do tipo, é mais leve, uma nova roupagem. E aí você começa a ver pacientes novamente com doenças pulmonares. Então eu acho que assim, é uma balança. Tem hora que vai, tem hora que você ganha, tem hora que você perde. Mas claro, o interesse comercial a gente que já está um pouquinho mais velho, a gente fica de olho muito nessa questão comercial. Não sei se é uma coisa de vender medicamentos, mas talvez seja até a falha da indústria em produzir novas coisas, novidades, pode estar fazendo enviesar os estudos para isso, para uma espécie de cortina de fumaça, para também não falar sobre outras drogas e legalização de outras drogas e esse mercado todo que corre aí por fora, assim, a rodo, enfim, tem uma jogada aí por baixo que a gente não sabe, talvez nunca saiba, mas que tem. Pode ser cortina de fumaça. Mas que o álcool não é legal para ninguém, é verdade, mas a cultura é forte. Ô Dani, é impressionante. A gente já está mais de 1 hora conversando. Parece que foi 5 minutos e é um assunto que não se esgota, né? A gente tem, por mais que se tenham assim, levantado tantas coisas, mas se a gente for parar para pensar, tem tanta coisa importante que a gente precisa começar a vincular a questão da saúde mental, né? A importância que tem realmente da valorização, como você fez uma analogia interessante que o Fernando mostrou algum ponto, não totalmente, mas alguns pontos em comum, que é a questão, né, do comportamento, de como enxergar o tratamento, de como realmente valorizar aquilo que precisa ser feito, né? Lutar contra, né? Esse é um ponto que faz a diferença. Quando a gente começou a pensar em fazer o podcast, Dani, a gente começou a pensar, e hoje você trouxe um exemplo muito legal disso, na aproximação, né? Não só do médico ao paciente, mas a aproximação de não levar em consideração só o tratamento da doença. O que você trouxe aqui hoje que eu quero comentar, assim, para a gente finalizar esse papo que vai ter que ter desdobramento, eu não tenho dúvida disso. Chama mais vezes, não, eu adoro com certeza. Não, tem a questão do academicismo. 13.000 palavras por dia. A gente não comentou sobre TDAH, a gente tem muita coisa para a gente falar ainda. Você citou burnout, a gente acho que tem espaço para situações mais pontuais. Mas o que eu tiro de conclusão aqui, depois eu queria ouvir o Fernando também. Antes de mais nada, te agradecer mais uma vez. Tá? Assim, é importante a gente ver... É importante a espontaneidade, como você trata um tema que a gente fica preocupado, tem uma cortina aí, tem, né? Aquela coisa de você falar, pô, alguma coisa por trás está isso, e você traz uma coisa que para mim ficou muito claro, né? A gente está criando alguns hábitos nas apresentações de tirar lições do que a gente discutiu aqui, né? Então hoje já é o 3º podcast que a gente grava, né? Tranquilo demais, né? Bom Vocês demais da conta. Saindo lindamente. A gente tá ficando feliz. Você parece um radialista. Uma coisa que deixa a gente feliz. E cada um a gente tirou uma coisa que fez a diferença. Eu acho que hoje o que você trouxe de mais importante, na minha opinião, dentro de toda essa importância que tem a tua fala, é a naturalidade, a espontaneidade de tratar um problema tão sério de uma forma que precisa ficar claro para as pessoas que não é toxicidade, não é uma coisa tóxica para você, que você pode encarar isso de uma forma que vai resolver e sem tanta agressividade, né? Como às vezes fica claro em alguns tratamentos que na realidade, né, você comentou em relação à impositividade. Não tem necessidade de nada disso. Então, assim, o que eu guardo hoje dessa nossa conversa em relação à saúde mental é conseguir enxergar de uma forma mais clara que pode ser feito de uma forma muito mais tranquila, de uma forma mais amena, de uma forma que não seja tão agressiva e que não exista aquele estigma que nós estamos conversando com pessoas que são doentes mentais, que são loucos, né? Isso, para mim, é o que ficou muito, muito, muito claro. Não completei as 13.000 palavras hoje, só um adendo. Quantos você quiser. Mais do que isso, a gente pode aproveitar a experiência de um episódio ansioso, de crises de pânico ou de um episódio depressivo, como uma experiência de desenvolvimento pessoal. A gente pode sair melhor desse evento do que a gente entrou, se a gente aproveitar o aprendizado. A vida é pedagógica.
Se a gente não aproveita as puxadas de tapete que a vida nos dá, a gente não está aprendendo nada. Vai ter que voltar. Não, mas vai voltar. Então a ideia é essa, assim, é não só tratar de forma leve, como tentar dizer assim, o que eu posso aprender através disso que eu estou vivendo agora? Essa é a minha proposta, costuma ser essa a minha proposta. Esse fechamento foi incrível, porque eu entendo muito, isso que você falou faz sentido. Ninguém tá livre de desenvolver uma doença psiquiátrica. Sim, né? sim. E isso inclui aí transtornos depressivos, transtornos de ansiedade. E esse ponto do aprendizado, né, esse processo de autoconhecimento pelo qual a gente passa ao longo da vida, ele é fundamental para a gente melhorar e seguir em frente aí com mais qualidade de vida, né? Sem dúvida. Incrível. A gente quer convidar você para entender o quão importante é o estilo de vida, o quão uma ansiedade, uma depressão pode e deve ser abordado de uma forma, na maioria das vezes, transitória, que vai permitir você pensar em mudanças de hábitos, que a gente sempre fala, a Dani foi muito coerente em falar, poxa, a gente cansa de falar, né, mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, mas é importante a gente entender que isso faz uma diferença gigantesca no contexto da saúde mental, né? O ideal é evitar remédio para acordar, remédio para dormir, remédio para achar que a gente precisa de remédio para ser feliz. Acho que esse é um ponto importante. Aproveitem no YouTube, aproveitem no Spotify, aproveitem isso no Instagram, que a gente vai colocar à disposição para vocês. E pode ter certeza que vem muito mais coisa por aí ainda relacionada à saúde mental em situações muito pontuais, que eu acho que isso vai caber, com certeza, mais uns 2, 3 encontros aí. E 13 mil palavras vão ser poucas. Você vai precisar passar aí de umas 30 mil. Dani, obrigado. Obrigado de coração. Foi muito tranquilo mesmo. Obrigado, meu amigo. Valeu. Tranquilo? Bom demais, né? Tamo junto. Obrigado, Dani. Obrigado mesmo. Obrigada a vocês. Prazer. Coisa boa.